E aí, meus amores, tranquilos? Belezinha? Espero que sim, tá? É, O que eu vou fazer hoje com vocês vai ser uma revisão sobre os primeiros conteúdos, antes da gente começar com a parte de dilatação térmica e dilatação de, de líquidos também, tá? Antes da gente fechar, falamos de temperatura, calorimetria, só que eu quero voltar a falar um pouquinho da parte de densidade, pressão, e aí eu já vou entrar em pressão hidrostática. Na próxima aula, eu falo também de empuxo, tá bom? Então eu vou começar devagarzinho. Sem perder muito tempo, desce a vinheta. Bem, quando eu falei com vocês a respeito da densidade, eu comentei o quê? Que a densidade é nada mais nada menos que a relação entre quem? Entre a massa de uma substância, não é isso? E o volume que ela tem, ou seja, é o quanto de matéria que ele possui pelo espaço que ele vai ocupar. Então, a saber é o quê? As relações que se tem em relação de massa, que é grama por centímetro cúbico, e o quilograma com o metro cúbico, tá? E aí, consequentemente, a massa em grama ou em quilo, volume em centímetro cúbico. A relação que se tem da densidade, importante saber. Aquele corpo que tem maior densidade, ele sempre vai ficar no fundo. Exemplo, quando a gente faz uma mistura de água com óleo, o óleo sempre fica embaixo. Então, se o óleo fica embaixo, quer dizer que ele é mais denso do que a água. Então, aqui está a composição do mais denso para o menos denso. E aí a gente vê que o mais denso fica no fundo e assim vai se relacionando. Então, a relação que se tem é essa. Sempre que você olhar uma mistura, que é à medida que quem for ficando mais no fundo do recipiente, ele tem uma densidade maior, ou seja, ele precisa de mais massa para ocupar um espaço igual, tá? Então essa é a relação da densidade que se tem. Isso eu falei com vocês também. Depois eu falei do conceito básico de pressão, que é nada mais nada menos que o quê? Pressão é relacionar a força que você faz em relação a uma área. Simples assim. Você tem uma determinada área e aí quando você força ali em cima, aquilo ali é a sua pressão. Bem, o conceito básico é esse, a relação básica é essa. Bem, como é que a gente vai determinar as unidades? Basicamente, a gente sabe que força é em newtons e a área é metro quadrado. Então, é esperado que a pressão dela seja dada por quem? Newton por metro quadrado. É a única unidade de pressão? Não, não é. Tem milímetro de mercúrio, centímetro de mercúrio, atmosfera, enfim, tem várias unidades. Mas no sistema internacional é o Newton por metro quadrado que se trabalha, porque essas duas unidades elas estão no sistema internacional de medidas. Né? Aqui um exemplozinho que a gente trabalha com pressão o tempo inteiro. Para andar, o nosso andar é baseado em pressão. O nosso ficar parado é baseado na pressão, porque a gravidade está a aceleração da gravidade está te puxando, então você está sempre trabalhando com pressão o tempo inteiro. Talvez seja o conceito, uma das relações mais triviais e mais usadas no nosso dia a dia da física, sem a gente nem perceber, talvez seja pressão, porque o tempo todo, a gente está encostado o tempo todo em algum lugar. Né? E aí, pelo fato de estar encostado, a gente sempre está fazendo uma força sobre aquela área. E aí isso é pressão. Então a gente está trabalhando o tempo inteiro com pressão, sem saber, mas o conceito básico de pressão é isso. A gente passa disso para trabalhar com pressão hidrostática. E aí, pressão hidrostática porque está relacionando com quem? Com a água. Ciente que está trabalhando com a água, então a gente vai puxar o que, que tem de relativo. A pressão hidrostática é quando você tem um recipiente e você quer saber a pressão no fundo daquele recipiente. Então, o que, que você tem a saber? Primeiro, o tipo de líquido que você vai estar trabalhando. Então, quem vai te dizer o tipo de líquido que você está trabalhando é a densidade dele. Tá? Trabalhar com água, trabalhar com álcool, trabalhar com gasolina tem toda uma história diferente. Outra coisa que é super importante, como você quer trabalhar no fundo, a gravidade é importantíssima porque você está indo para o fundo. Tá? Outra coisa que também é super importante é a altura, porque para cada altura você tem uma pressão diferente. Quanto mais alto você estiver, maior a pressão. Essa explicação se dá, por exemplo, entre outra complementação que eu vou fazer com vocês, por que o chuveiro no alto a água é mais fraquinha e porque no baixo
a pressão é maior, porque no andar, quanto mais baixo for o andar, né, e se você considerar que você bota a caixa d'água em cima, quanto mais baixo você tiver, maior, porque a sua altura é maior. Então, à medida que você está tendo uma altura maior, a pressão da água ela aumenta, então seu chuveiro tem mais força para poder tomar um banho, tá bom? A saber, então a gente tem o quê? As unidades: pressão, Newton por metro quadrado, densidade, quilo por metro cúbico, aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, altura em metro, volume metro cúbico. A densidade da água é de 1.000, tá? 1.000 quilogramas por metro cúbico. Lá na frente eu coloquei isso para vocês, mas eu já estou antecipando já, tá bom? Ou 1 grama por centímetro cúbico também, são equivalentes, tá bom? Bem, pressão de uma coluna líquida. O que significa a pressão de uma coluna líquida? Você vai ter o líquido e, além do líquido, você vai levar em consideração a pressão atmosférica que vem por cima daquele líquido, tá? Aqui você só está levando em consideração o líquido, você não está levando em consideração a pressão que tem em cima, que é a pressão atmosférica, tá? Que normalmente tem, a gente está sempre sobre a pressão da atmosférica. Só que aí quando você fala com coluna líquida, você está levando em consideração isso. Então você quer calcular a pressão no fundo do recipiente ou uma determinada altura, e levando em consideração a pressão atmosférica que ali também está sendo exercida. Essa é a grande diferença. A fórmula entre as duas, se vocês compararem, é praticamente a mesma, que é a densidade, gravidade e altura, e aí você vai acrescentar a pressão atmosférica porque ela é fixa, tá? Ela vai ser, ó, de 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ela é fixa. Você sempre vai estar acrescentando esse valor. A densidade da água, por exemplo, é de 1.000 vezes 10 a terceira, 1 vezes 10 a terceira. Isso é a água, tá, gente? Se for um outro líquido, aí ele vai dar para vocês lá no enunciado da questão quanto valeria para vocês trabalharem. A água praticamente tem que saber, é dever de casa, tem que saber. Fora isso, não. E aí as unidades não mudam. Praticamente trabalham com as mesmas coisas. Então a gente vai só fazer a aplicação em cima disso para poder pegar essa revisão e a gente fazer esse fechamento, porque tem mais coisa referente a essa parte de pressão que eu vou retomar antes de fechar o primeiro volume de vocês. Então eu vou com calma retomar para poder dar a sequência aqui, tá bom? E aí é isso, meus amores. Então a gente volta a falar densidade, pressão na sua situação natural, pressão hidrostática e pressão numa coluna. E aí a diferença é o quê? A pressão hidrostática por uma pressão numa coluna, simplesmente você vai acrescentar pressão atmosférica. De densidade, o que a gente tem que saber é que é massa sobre volume, o mais denso fica sempre no fundo, e pressão normal é sempre o quê? A força que você faz sobre uma área específica. Então é isso, meus amores. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. A aula de hoje vai ser mais curtinha, porque não tem muita coisa para acrescentar, e sim para relembrar. Nos exercícios vocês vão dar uma fixada, acho que vai ficar melhor. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Mantenham-se em casa, porque a gente ainda está de quarentena. Quando for o momento para sair, a gente vai sair. Tá bom? Beijão mais uma vez. Fiquem com Deus. Abraços e fui!